Bora lá falar de Santos, torcedor santista. Muito boa tarde, eu sou Guilherme Lesnock e está no ar mais um vídeo aqui no nosso canal. Está no ar o Ângelo recusa a proposta do Flamengo e decide ficar no Santos. Eu acho que foi a notícia mais importante nesse último ano aí da gestão Rueda. Desde janeiro o Flamengo já havia dado uma sondada, depois começou a chegar um pouco mais forte e dessa vez a proposta foi oficial. Uma proposta que agradou mais ao Santos, mas não agradou ao jogador em si. E é muito legal a forma como o Ângelo trata a situação, como trata o Flamengo envolvido, que a gente não pode negar que é um grande clube, um clube que tem uma ótima estrutura, é um clube que tem muito dinheiro, que tem um time excelente, que tem jogadores que seriam titulares em qualquer time de Série A do Campeonato Brasileiro, como Arrascaeta, Gabigol, como o Davi Luiz, que é um excelente zagueiro, aí eu já não sei se é titular em qualquer time, mas é um excelente zagueiro, o Gerson, enfim, é um time, o Everton Cebolinha, esses pelo menos no Santos seriam titular na vaga de qualquer jogador, né? Então assim, são jogadores e um time de muita estrutura e boa forma de trabalhar no mercado, né? É um time que vai na Europa e traz o Davi Luiz, traz o Vidal, traz o Gerson, traz o Everton Cebolinha, e de clubes que não são clubes esquecidos, por exemplo, o Cebolinha, que estava lá no Benfica e tal. São jogadores de clubes importantes. Então, assim, é uma negociação que foi muito difícil. Bom, já estou aqui com a matéria do próprio Diário do Peixe. Nós subimos ontem. A proposta é a seguinte, né? A matéria que a gente deu é o seguinte. O atacante Ângelo disse não ao Flamengo e ficará no Santos. O jogador comunicou à diretoria do Peixe nesta sexta-feira que não gostaria de deixar a Vila Belmiro no momento para jogar em outro clube brasileiro. A prioridade é uma futura transferência para a Europa, que pode acontecer no meio do ano. A informação do fico do atleta foi dada em primeira mão pelo GE e confirmada pelo Diário do Peixe. Foi Bruninho Gilfrida, lá do GE. O Santos tinha em mãos uma proposta de 12 milhões de euros, cerca de 66 milhões na cotação atual, por 50% dos direitos econômicos do jogador. Não 70%, tá? 50%. Hoje ele é dividido de 70% Santos e 30% do próprio jogador. Então, desses 70%, o Flamengo ia tentar comprar 50%. Aí, numa futura venda, o Santos permaneceria com esses 20%, tá? Pelo lado santista, a expectativa era aceitar a oferta, mas o clube aguardava o ok do camisa 11, fato que não aconteceu. O desejo do Flamengo em contar com o Ângelo é antigo, mas as conversas se identificaram na última terça-feira. Diante de várias matérias na imprensa, o atacante se posicionou no dia 8 de março pela primeira vez sobre o interesse. Sou e sempre fui muito feliz no Santos. Devo muito ao Santos, mas jamais diria que não jogaria no Flamengo. Fico muito triste por alguém se aproveitar neste momento para dizer o que não disse. O que ele está querendo dizer é que ele nunca disse jamais jogaria no Flamengo, e ele está certo em fazer isso, porque não adianta ele ficar, não, nunca jogaria no Flamengo, no Brasil meu clube é o Santos, só ir fazer igual outros jogadores que fizeram totalmente o contrário. Então ele fez certo. Após a vitória contra o Iguatu por 3-0, o técnico da Helma foi questionado sobre a possível saída do jogador. O treinador, porém, evitou dar maiores detalhes e disse que mantém uma relação apenas de treinar o atleta, apenas técnica. Ele só conversa sobre técnica. Ângelo foi chamado por Odair aos 24 minutos da segunda etapa e participou do terceiro gol santista, dando assistência para Marcos Leonardo marcar após puxar grande contra-ataque. Foi a primeira partida do jogador após uma lesão muscular de grau 1, sofrida contra o Ceilândia na Copa do Brasil. Ângelo tem vínculo com o Peixe até dia 10 de dezembro de 2024. O menino da Vila sempre se destacou nas categorias de base, acumulando convocações para a seleção e estreou no time profissional diante de Fluminense no dia 25 de outubro de 2020. Naquela data, ele se tornou o segundo jogador mais jovem a estrear com a camisa do Santos, com apenas 15 anos, 10 meses e 4 dias, ficando atrás apenas do artilheiro Coutinho, ídolo histórico do clube que já nos deixou. Bom, gente, então a primeira parte que a gente tem que falar é sobre essa questão. O Ângelo, não é que ele recusou o Flamengo, não é que ele não queria ir para o Flamengo, não é um desrespeito, ele não foi
se sentindo superior. Ele não foi pro Flamengo pelo projeto dele. O projeto de vida do Ângelo não conta com o Flamengo agora, né? Ele tem interesse em ficar no Santos e ir para a Europa no momento que aparecer essa proposta. Aí é que tá, né? Ele recusar o Flamengo e o Santos aceitar a proposta fala muito sobre o que é o Santos atualmente. Você, quando negocia um jogador que é uma joia do clube, é um jogador de muito talento, é um jogador histórico nas categorias de base, eu quis dizer, que sempre convocou, sempre acumulou convocações. E quando eu digo histórico, é que tem uma história por trás do que ele pode se tornar. Por que o Santos coloca tanta fé no Ângelo, né? E é isso que eu acho que a diretoria do Santos não pensou, cara. Quando você negocia um atleta com toda essa bagagem para um clube rival de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, que disputa as mesmas competições, eu acho que passa um recado pro mercado de transferências. Nós estamos desesperados e estamos vendendo as nossas joias, nossas promessas, porque nós estamos num momento de desespero. O Santos, o que ele tinha que ter feito era falar: ó, Flamengo, não é do nosso interesse negociar, desde o começo, com boato e tudo. Mandar, não é do nosso interesse negociar um jogador que é revelado pelo clube, que é tratado como uma joia, com o mercado europeu para um clube do Brasil. Nós não vamos fazer isso. Acabou. Assunto encerrado. O Santos deixou muitas coisas acontecerem em torno disso. Deixou imprensa colocar o Ângelo com camisa de Flamengo, imagens. Deixou a imprensa tratar o Santos como um clube qualquer, como um clube de bairro. Falta culhão. Falta pulso firme. Falta chegar depois do jogo lá contra o Iguatu, o Rueda aparecer ao lado do Odair Hellmann e falar assim, o seguinte: olha, independente do Ângelo ir ou não para o Flamengo, sair ou não, receber proposta ou não, a forma com que o Santos está sendo tratado é desrespeitosa. Colocar a camisa do Ângelo com outra... Colocar a foto do Ângelo com outra camisa, montagem com camisa do Flamengo, é desrespeitoso ao clube e ao jogador que tem contrato. É falta de respeito. O Santos não é qualquer clube para ficar fazendo isso. Isso deveria ter sido feito desde o começo. Mas, por que não foi feito? Porque o interesse dessa diretoria era negociar o Ângelo. O desespero bateu, o time precisa contratar, precisa reforçar, o time é ruim desde o ano passado. Trouxeram reforços, falando que são reforços de peso, mas até agora não veio. Veio alguns bons jogadores, como o Dodi, que vem jogando muito bem, o Joaquim, que vem jogando muito bem, o Lucas Lima, que chegou com desconfiança e tá jogando bem, a gente tem que ser justo, tem que ser honesto. Mas algum desses são reforços de peso? Até agora não. Se for para escolher um reforço de peso, eu vou escolher o Dodi pelo que ele fez até agora. Mas o restante não são reforços de peso. Então cabe à diretoria do Santos ter colocado o pulso firme, colocar as ordens na mesa e não deixar fazer com que fizeram. Mas não fizeram isso porque havia um interesse em vender. E aí apareceu em jogo o Ângelo, o seu staff, os seus representantes, a doutora Marisa, né, que é a empresária do jogador, e falou: opa, peraí, não é assim que a banda toca. Não é assim, o Flamengo quer, o Santos aceita, acabou, ele vai como se fosse qualquer coisa. E foi isso que aconteceu. E aí, tanto que a doutora Marisa, ela foi tão elogiada ontem nas redes sociais pelos torcedores do Santos, porque ela fez o que o presidente do Santos tinha que ter feito. Se impor, falar: não, meu amigo, não é assim bagunçado, não. Vamos ver, não é assim, você quer, acabou e tanto faz. É isso que o Santos deveria ter feito. E não fez. Então, assim, parabéns ao Ângelo pela atitude dele, tá? Agora eu vou ler a carta que o Ângelo divulgou, nota via assessoria de imprensa, e vou colocar aí na tela. Ficou pequeno, né? Bom, ficou pequeno, mas... Deixa eu ver se eu consigo botar na tela cheia. Não melhorou muito, mas... Vou ler aqui para vocês. Deixa eu só ajustar. Bom, vamos lá. Queria agradecer, Ângelo falando, né? Nota via assessoria de imprensa. Queria agradecer ao Clube de Regatas Flamengo, aos seus dirigentes e sua
tão apaixonada torcida, por todas as manifestações afetuosas e também pela proposta que me honrou muito. Porém, eu tenho um projeto e um ciclo que está acertado com o Santos Futebol Clube e quero honrar com a palavra que passei aos meus companheiros, aos responsáveis pelo clube e à nossa fantástica torcida, que pode ter certeza de que nós estamos juntos. Também isso não seja talvez isso não seja uma constante no futebol, mas pela educação que eu tive dos meus pais, vou seguir com a minha palavra. Foi dessa maneira que eu aprendi em casa. Mesmo saindo muito cedo e enfrentando muitas dificuldades para jogar no Santos, clube pelo qual tenho e terei eterna gratidão por tudo que me proporcionou desde o início, tudo que me proporcionou desde o início. Ao longo dessa minha trajetória, tive muitos obstáculos para realizar meu sonho de ser jogador profissional, e por isso digo que dedicação e empenho de minha parte nunca irão faltar para superar qualquer fato ou adversidade. Eu externei aos meus pais o meu desejo de permanecer no Santos e seguir esse ciclo no qual eu entendo que posso contribuir ao lado dos meus companheiros e, juntos, atingir aos meus objetivos. Gente, um menino de 18 anos e uma nota de imprensa, que pode sim ter ajuda da assessoria de imprensa, que pode ter tido ajuda da doutora Marisa, dos seus representantes, dos seus pais, mas ele mostrou, passa por ele, precisa do aval dele, ele deu uma aula de como tratar essa situação. E não porque ele não quis ir para o Flamengo, mas pela condução. Primeiro respeitando ao Flamengo, que é um clube grande, que merece respeito. Depois respeitando o Santos, que é o clube que é dono do jogador, dos direitos econômicos do jogador. E mais do que isso, vai além de ser dono de direitos econômicos. É o clube que abriu as portas do futebol para ele. Então tem que ter respeito. Tem que ter respeito. Então, assim, ele deu uma aula de como lidar com essa situação. E o Ângelo, um menino de 18 anos, impediu o Santos de passar uma vergonha histórica. Impediu o Santos de passar uma vergonha. Vender um jogador de 18 anos, que é uma promessa do clube, que fez toda a base do clube, que era apontado como uma grande promessa, para um clube que vai disputar os mesmos campeonatos que nós, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e no ano que vem, se o Ângelo não sair, as mesmas coisas. Liberar um jogador de 18 anos, promessa, para um clube rival que vai disputar os mesmos campeonatos, é passar um atestado de que o clube está, virou clube de bairro. E o Ângelo impediu que isso acontecesse. O Ângelo, a sua equipe, a sua família impediu que isso acontecesse. Então, parabéns, Ângelo. Não por ter só ficado, mas pela forma com que você lidou com toda essa situação. Lidou de forma honesta, lidou de forma justa. O Santos não pode ser bagunça, gente. O Santos não pode ser bagunça. O Rueda veio com esse discurso de colocar o clube no lugar e tudo mais, e pagar conta e não sei o quê, mas o clube não pode ser bagunça de jeito nenhum, gente. Com todo respeito ao clube, ao CG, precisamos ver se vai sair em atas, né? Porque parece que essa proposta chegou ao CG e o CG chegou a votar sobre ela. Se aparecer nas atas, a gente precisa ver quem votou que sim, quem votou que não, porque, olha, é, assim, complicado, com todo respeito a todos do CG e diretoria do Santos. Não pode acontecer. Não pode acontecer. Da forma com que aconteceu, não pode acontecer. E agora o Ângelo, que já decidiu ficar, que vai permanecer no Santos, precisa ter paz para trabalhar. Se fizer um jogo mal, tudo bem, segue. Amanhã é outro dia. Joga melhor, treina melhor. O Ângelo não pode também ter a responsabilidade de um clube nas costas, de um time nas costas. O Ângelo subiu para o profissional, o Ângelo não disputou copinha, o Ângelo pulou etapas, porque o clube não tem jogador para colocar. Aí sobra pro Ângelo, pro Marcos Leonardo, pro Kaique, que foi vendido lá para o Almeria a preço de banana, porque precisou de um zagueiro, subiu o Kaique, porque não tinha outra opção. E aí, meu amigo, o jogador oscilou, tinha 17 anos,
Apareceu uma proposta do Almeria, tchau, obrigado, foi embora. De tanta pressão. E o Santos também vendeu. O Santos quis vender. Não trouxe... não deu suporte para o jogador permanecer. Então, assim, gente, é a hora do Santos repensar como ele lida com esse departamento de base. O Santos vai muito bem com a base até subir ao profissional. Porque na base tem pessoas profissionais competentes para trabalhar ali. Parece que quando sobe da base para o profissional, passa por problemas, situações ruins e o clube não consegue se organizar. É complicado, gente, é complicado. E o desejo de manter o desejo do Ângelo de ficar foi assim primordial. Ele teve propostas de fora, né, no começo do ano, acabou que não deu certo. E pode ser que ele saia assim no meio do ano para um clube de fora, mas aí a situação é outra, é um clube de fora, você não vai reforçar um time que vai disputar a mesma competição que você. Aí é outra história, gente. Aí faz parte do processo. Mas me chateia, sabe, demais, me chateia muito ver que o Santos, um clube que revelou Neymar, que teve Pelé, Pepe, Giovani, que teve o próprio Diego, que chegou a jogar no Flamengo, Rodrigo, hoje, mais recente, o Yuri Alberto, que hoje está jogando muito bem no Flamengo, temos que ser honestos. Me chateia muito ver um clube que, dessa expressão, teve esse pensamento de vender um jogador de 18 anos para um outro clube rival, porque precisa de dinheiro, e a precisar de dinheiro não depende só dessa gestão, e sim de gestões anteriores também, mas me chateia demais, sabe? Pensar que o Santos teve prestes a vender um jogador como o Ângelo com 18 anos para um clube que vai disputar os mesmos campeonatos. Mostra que a diretoria ainda está um pouco perdida, ainda não sabe o que fazer. Porque se é vender o Ângelo para trazer os reforços que trouxeram recentemente, será que vale a pena? E outra coisa, internamente, o Flamengo tinha na cabeça assim, se a gente comprar o Ângelo por esses 12 milhões de euros, a gente consegue vender com um time organizado, com o Ângelo jogando bem, entrando num time pronto, que ele entraria num time pronto, a gente conseguiria vender o Ângelo por quase 20 milhões de euros. Eles iam lucrar quase 8 milhões de euros. Era esse o interesse do Flamengo. Daqui 2 anos, 3, com o Ângelo em alta, vender para fora. Então, assim, gente, me chateia demais. Mas ainda bem que o Ângelo permaneceu, que ele quis permanecer. Agora, acho que a diretoria do Santos ontem mesmo tinha que ter se reunido, nem que não fosse presencial, que fosse pro Skype, sei lá, e falar: olha, meu amigo, o que a gente fez? O que a gente estava fazendo? Ainda bem que o Ângelo livrou nossa barra, porque ia ser um vexame histórico. Essa é a realidade. Ia ser um vexame histórico. Mas bom, gente, é isso, né? O Ângelo ficou, o Ângelo permaneceu. Pode ser que saia no meio do ano para uma proposta de fora, mas por enquanto ele segue. Que nesses 30 dias que há de uma mini pré-temporada, né? Já que o Santos foi eliminado do Campeonato Paulista, que o Ângelo trabalhe, que trabalhe fundamentos, que eu acho que o Ângelo tem que evoluir. O Ângelo tem que evoluir em finalização, o Ângelo tem que evoluir em tabela, em passe, assim. Tudo isso ele tem que evoluir. Faz parte, ele vai evoluir. Ele é novo, porque ele é um garoto. E que ele aproveite esse tempo para isso. Então, eu aqui deixo, palmas, parabéns para o Ângelo pela postura que ele teve, pela forma com que ele lidou com a situação. Foi muito bacana, muito legal, então parabéns, Ângelo, tá bom? E agora cabe a diretoria do Santos ir atrás de reforços trabalhando. Trabalhe, se vira, procura dinheiro, arruma dinheiro. Trabalhando, fazendo acordos, trabalhando, gente. A diretoria do Santos está lá para isso, para trabalhar. Então, e não que eles não trabalham, que eu sei que eles trabalham muito. O presidente Rueda chega cedo, vai embora tarde, eu sei que eles trabalham muito. Não estou falando que eles não trabalham. É um presidente comprometido, quer o bem do Santos, sim, mas toma decisões equivocadas, como seria equivocada a venda do Ângelo. Seria equivocada, seria uma péssima decisão. Péssima decisão. Vamos ver aí como é que vai ser daqui para frente, tá bom?
Bom, galera, é isso. Muito obrigado a todos. Peço para vocês, quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like aqui no vídeo, compartilhe o vídeo também, é importante. Participe aqui com a gente bastante, tá bom? Quem quiser pedir vídeos falando sobre determinados assuntos, fiquem à vontade, aproveitem que a gente está aqui para falar com vocês sobre o Santos, tá bom? Obrigado a todos, boa noite. Hoje esse vídeo foi gravado, eu fiz mais cedo do Jean Lucas, que tem negociação com o Santos. Eu fiz ao vivo, esse aqui já é agora de tarde, né? Porque eu tenho uns compromissos agora no meio da tarde. Eu gravei de tarde, tenho um compromisso no fim da tarde para noite. Então, para não ficar sem o vídeo, eu deixei aqui pronto para vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Abração.